Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 213, estamos na reta final do ano de 2024 e eu preciso avisar pra galera que esse mês de novembro é um mês que vai ter open bar de plataformas, porque vamos ter plataformas extras na sexta-feira, porque em 2020 eu tive um pau no meu notebook e a gente perdeu 18 datas, né? A gente não perdeu 18 episódios, a gente perdeu 18 datas. E eu achei por honesto dar ao público 18 episódios inéditos e vamos ter nesse mês. Estou aqui com Rafaela Rodrigues, que eu conheci através do Instagram, como 99% dos meus convidados eu conheço por lá, e indicação de gente legal também que já passou por aqui. E eu queria que você se apresentasse, Rafa. Fala que você é e muito obrigado por você ter aceitado o convite. Olá, Jonathan. Eu agradeço pelo convite. É uma honra participar do outro lado de uma conversa. Então, eu me chamo Rafaela Rodrigues, tenho 26 anos, sou jornalista, fotógrafa, escritora e documentarista. E por aí vai. Atualmente já estou formada em jornalismo e agora trabalho numa emissora de TV e rádio. No momento sou radialista e produtora de programas para rádio. Mas sou fotógrafa aí também na vida, tamo aí. Sempre tirei uns rolês de foto e é isso. Da hora. Eu não sei se você sabe, mas esse podcast aqui, ele é fruto do meu amor, do meu envolvimento bem grande com a rádio, né? Eu sou apaixonado por rádio. Eu cheguei a trabalhar em rádio durante um ano, um programa, e eu fiquei fascinado. Eu sempre gostei de ouvir rádio, né? Dentro de casa, a minha mãe e meu padrasto ouviam muito, então minha casa sempre foi musical. E eu criei o podcast justamente para sanar um pouco a minha necessidade de fazer algo nesse sentido, sabe, de rádio. E essa também é uma explicação, né, do porquê que meu podcast é só em áudio. E aí quando eu vi que você também trabalhava em rádio, eu falei, caramba, a gente vai ter muito assunto para falar sobre isso, que eu trouxe a Bruna aqui, jornalista também na TV Norte, né, e ela falou também da experiência dela com rádio e tal. E eu acho que a gente já podia começar por aí, né? Como é que você enxerga trabalhar com rádio? Você gosta de trabalhar com rádio? Como é que é a sua rotina trabalhando com rádio? Então, eu vou falar um pouquinho do início de como é que eu cheguei até a rádio. Uhum. Como você falou, você, sua mãe, sua família escutava, e a mesma coisa aqui também. Meus avós escutavam muito rádio, era assim, sagrado toda manhã, e eu sempre gostei de música. Eu sempre fui apaixonada por música. E claro, nos anos 2000, o melhor lugar para escutar música era a rádio. Tinha várias estações. Só que eu achava muito legal os locutores. Falando, vai vir tal música, fique ligado, sintonize aí. E aí, eu nunca pensei que eu estaria agora com rádio. Rádio caiu pra mim na minha faculdade de jornalismo, na matéria de radiojornalismo, e aí eu, mesmo com essa paixão, era algo muito distante, era algo que eu não pensaria que eu estaria, mas aí na matéria de jornalismo caiu pra eu fazer um estágio supervisionado. Sim. E aí eu fui para uma estação de rádio, uma rádio lá no centro da cidade de Rio Branco. E aí eu fui conhecer a galera nessa rádio, e aí eu fui ver o ao vivo, de como é que eles faziam os programas de músicas, como eles apresentavam, como eles produziam os programas. E aí o diretor de lá falou assim, Rafa, você agora vai fazer tal programa de música, selecionar as melhores músicas aí que você conhece do mundo pop, alternativo, MPB, vai. E aí eu me senti na Disneylândia, sabe? Eu tava muito à vontade, aprendi muito. E aí foi quando surgiu uma vaga para outro estágio em outra emissora de rádio. E aí eu peguei toda essa minha bagagem já de experiência, e aí eles me chamaram, e nesse rolê fui me apaixonando pela rádio, ao vivo, a adrenalina de você estar ali conversando, falando com as outras pessoas e entrar no ao vivo mesmo, você tá mostrar sua cara e mostrar sua voz. Então a rádio agora ela está muito presente na minha vida, e atualmente eu ando entrando ao vivo. Normalmente eu sou produtora, então eu fico do outro lado, então eu fico dirigindo os apresentadores, mas quando eu tenho a oportunidade também apresento, e é uma paixão, sabe? É muito legal a interação dos ouvintes, e eu gosto bastante. Se torna uma paixão você estar no ao vivo, você estar conversando. Sim, com certeza. E como é que o jornalismo entrou na tua vida? Desde
criança, desde berço. Não. Sempre quando eu gravo com pessoas que são jornalistas, a maioria das pessoas falam que a comunicação ela veio primeiro, né? Por fato de se comunicar muito, pai e tal. E aí veio, mas já gravei com jornalistas também que não queriam fazer jornalismo, era totalmente diferente, eu acho que é o seu caso, né? Com certeza. Minha primeira paixão, não era paixão, mas era o que eu queria cursar quando eu era adolescente, era direito. Eu queria ser diplomata, mas primeiro eu queria fazer direito, tornar advogada, depois por aí vai. Sim. E aí eu fiz realmente um ano de direito em uma universidade privada e fiz esse ano, eu odiei. Não era o que eu queria, não era o que eu gostaria de fazer. Eu não conseguia ver futuro. E aí, nesse problema, nesse tempo, eu comecei a ter alguns problemas mentais, assim, saúde mental mesmo. Sim. Fiquei desgastada. Eu não gostava mais da minha turma, não gostava das minhas aulas. Então, foi quando eu comecei a fazer uma terapia, né, pra melhorar isso tudo. E a minha psicóloga falou assim, cara, você é muito comunicativa, você trabalha com foto, você é fotógrafa, você sabe editar, você sabe falar muito bem. Você já tentou fazer jornalismo? E aí eu falei, não é minha opção, jamais passa pela minha cabeça. Foi quando eu fui pra também, além de fazer terapia, eu fui fazer uma oficina de teatro. Foi quando eu conheci a Bruna Keren. A Bruna Keren é minha amiga desde aquela época, de 2019. E a gente começa a fazer teatro juntas. E aí ela e outras pessoas falam assim, Rafa, você é muito comunicativa. Você parece ser tímida, mas você é muito comunicativa. Já pensou em fazer jornalismo? E nesse ano, umas 10 pessoas, assim, aleatórias, falavam assim, cara, faz comunicação, tenta. E aí, abriu a vaga no meio do ano. Falei assim, vou me inscrever, fiz o Enem, vou fazer aqui. Claro, larguei a faculdade de Direito, foi algo muito um baque pros meus pais, eu não queria decepcionar eles. Mas era a minha felicidade, era o meu futuro. Claro. E aí, foi quando eu me inscrevi pra jornalismo, só que eu falei assim, cara, vou me inscrever, mas eu nem vou passar, minha nota nem foi tão boa assim. Não vou passar. E não olhei a lista de chamada. E aí, um dia saiu, um amigo me ligando, falou assim, Rafa, você passou pra jornalismo. E eu, ok. Fui o primeiro mês, e aí no primeiro mês eu me apaixonei. De todo ano que eu fiz direito, eu tava assim, numa depressão, mas no primeiro mês de jornalismo, parecia que eu estava numa festa de criança. Eu parecia uma criança feliz novamente. Então, ao decorrer do curso, eu comecei a me apaixonar, porque tinha fotografia, que é uma coisa que eu faço pessoalmente, tinha cinema, que eu sou apaixonada por cinema, e aí foi quando eu também gosto muito de escrever, então foi casando com o passar dos períodos. E aí eu não tinha outro jeito, me tornei jornalista. Da hora. Esse negócio de você ser tímida é algo que eu escuto muito também. E assim, eu confesso, tá? Eu sou tímido realmente. Com pessoas que eu não conheço, eu sou muito tímido. Se eu estiver num ambiente que eu não conheço muita gente, eu sou tímido. Inclusive, se a gente não estivesse aqui gravando um podcast, eu estaria tímido. O que me tranquiliza, por incrível que pareça, o que me tranquiliza é saber que isso está sendo gravado. É aí que me tranquiliza, né? Mas, só que aí, é isso que é mágico, né? Eu acho que na comunicação, porque ela desperta um ar, uma atmosfera, sei lá, algo que faz com que a gente entenda que é um ofício, né? Que deixa de ser algo meramente pessoal, por exemplo, que é essa dicotomia que eu falo, né? Que se eu tiver num ambiente com vários desconhecidos, eu vou estar muito acanhado e meio introspectivo, porque isso é a característica minha, mas se eu for para eu palestrar para um monte de gente sobre uma área que eu domino, eu vou me sair bem. É mágica da comunicação que ninguém sabe explicar, né? Eu tenho a sensação, eu sou tímida, eu me considero uma pessoa tímida, não é qualquer pessoa que eu consigo me abrir assim, falar tanto, mas quando eu estou ao vivo, ou quando realmente aquilo depende de mim, parece que vira uma chave e eu troco de personalidade. Então, por exemplo, quando eu estou apresentando, não é a Rafaela tímida, não é a Rafaela fotógrafa, não é a Rafaela que está dentro de casa, é uma Rafaela que está ali, que é a sua cara, o seu rosto, a sua voz, e você não pode errar. E é isso, você tem que jogar sua cara e enfrentar que vai vir aí, e é outra personalidade. Às vezes, não sei se você, quando você está falando, normalmente, ou quando você está ao vivo, você percebe o seu tom de voz, até o jeito de como você está falando. Se eu estiver na roda com os amigos, eu falo giros, eu falo errado, eu tô zoando, mas se eu estou, por exemplo, aqui, por mais que seja uma conversa, eu sei que eu não posso falar qualquer coisa, mas
eu tenho que ter uma postura. Então, por exemplo, quando eu estou falando no ao vivo, eu mudo de personalidade. Do tom de voz, né? Muda o jeito de falar. Exatamente. Às vezes é coisas mínimas, né? Eu entendo. Cara, tem uma grande... Assim, quando eu vi o seu perfil, e aí eu já falei isso algumas vezes aqui no plataforma, mas eu gosto sempre de reforçar. Peguem o exemplo da Rafaela, gente, no perfil, por favor. Peguem o exemplo do perfil dessa menina e coloquem de vocês também. Quando eu vou convidar pessoas, por exemplo, para gravar, e a pessoa é pública, eu tô falando de pessoas públicas, tá? Não tô falando de pessoas que não tem nenhuma área pública, que não trabalha com nenhuma área pública, eu tô falando de pessoas públicas, artistas, cantores, pô, já fui convidar cantores que o perfil do cara é privado. O cara é artista, canta na noite e o perfil dele é privado, não dá, ou você é artista, ou você é privado, meu amigo, não tem como. E você pode ter os dois, né? Você pode ter o seu perfil público, profissional, exato, e ter o seu privado para sua família e amigos, né? Eu acho que tá aí, eu acho que é até uma boa decisão. Faça 2 perfis. Você não quer mostrar certas coisas, utilize um perfil privado, mas você só tem um perfil e esse perfil é fechado, fica complicado. Mas aí você colocou muitas coisas lá, que inclusive é algo que eu aprendi também. Eu lancei um livro recentemente, né? Eu publiquei um livro recentemente, eu também sou escritor. Eu me identifiquei muito com... e aí em breve a gente vai fazer o lançamento e eu vou te convidar. Você Show! Tá na lista e aí, de convidados. inclusive, você me avisa. Eu vou fazer esse merchan aqui sem ninguém perceber. Aí você me avisa que eu te chamo também pra rádio. Boa, show. E aí, eu vi lá que você escreve, né? E eu vi que você também lançou um documentário de 29 minutos. Eu ainda não ouvi e te peço perdão por isso, porque eu coloquei na lista para ouvir, mas aconteceram algumas coisas que eu não ouvi. Mas assim que a gente acabar o episódio aqui, eu vou ouvir, te prometo que eu vou ouvir e vou te dar um feedback. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse documentário, que pelo que eu vi por cima, foi um trabalho de TCC, né? Conta um pouquinho pra gente sobre ele. Então, chegou a tal matéria assim, fazer TCC, conclusão do curso. O que eu poderia fazer? Eu sou muito apaixonada por cinema, além da rádio. Como eu estava na rádio, eu queria falar sobre rádio, mas eu queria fazer cinema. Queria gravar, queria pegar minha experiência como fotógrafo, como videomaker. Eu queria casar muito. Então, a universidade, o jornalismo, ele te permite fazer um produto, além de escrever, monografia. E aí eu tive a ideia de produzir um documentário para falar sobre rádio. E a ideia seria... Cara, a gente todo dia escuta os locutores, os radialistas, mas a maioria a gente não sabe quem é que tá lá, quem é o rosto. Às vezes você vê um cara com vozeirão e o cara é tipo baixinho, magrinho, mas ele tem uma voz muito potente. Então essa foi uma dos pontos que eu gostaria de abordar. E aí eu também sou muito fã de música, e eu sou fã de uma banda chamada Queen, e Queen tem uma música chamada Radio Gaga, que é Rádio Gaga, e fala sobre a paixão pela rádio, que mesmo o mundo pode estar acabando, mas eu ainda continuo ouvindo a rádio. Eu falei assim, cara, todo mundo ainda escuta rádio. Atualmente, a rádio, nos jovens, hoje em dia, não é muito explorada. É mais a internet, redes sociais, um pouco da TV. Mas a rádio, ainda aqui no Acre, chega a lugares que a internet não chega. A galera do interior realmente escuta a rádio dia e noite. É o seu principal meio de informação. Então, eu queria muito casar o documentário sobre isso. Então, eu apresentei para o meu orientador. Ele achou muito legal. E aí, foi quando eu comecei a gravar, em 2023. Eu queria fazer 3 personagens, mas não deu muito certo. Então, fiz 2 personagens que eu vou falar agora de quais emissoras eles são. Eu fiz do Zezinho Melo, da Rádio Aldeia. Ele já tá lá há uns 40 anos apresentando, e ele é um grande radialista. Ele é assim, se você quer estudar a história da rádio, estuda a radiodifusora e o Zezinho Melo, que ele é um grande personagem. Eu queria a radiodifusora porque ela é a primeira rádio do Acre, então ela tem muita história. E aí eu queria também, aí foi quando eu convidei a Elisane Dinarte, que no ano passado ela fazia parte da Rádio CBN, e aí eu queria alguém mais jovem, alguém que estava há menos tempo na rádio, para casar o mais antigo com o mais recente, pra gente mostrar essa diferença. E, ironicamente, assim, a Elisânia foi estagiária da Radiodifusora e o Zezinho Melo foi um dos professores dela. Então, casou muito os dois, e foi quando eu comecei o processo de gravação. Eu gravei em 1 mês, fiquei doente, passei 1 semana de cama, mas gravei assim mesmo doente nos últimos dias. E aí, realmente, eu me apaixonei nessa época das histórias, porque, por exemplo, a Difusora,
emissora tem um quadro chamado Correspondente Difusora. E eles levam um recado para as pessoas do interior. E isso é muito legal porque essa rádio já está há uns 60 anos no estado e ainda continua frequente. E eu queria mostrar a importância, principalmente para os jovens, para nós jovens, mas para os mais jovens, de como a rádio ainda é muito importante para o nosso estado. Então, queria deixar, e também porque na matéria de radiojornalismo, por mais que tenha vários assuntos, vários livros que a gente possa ler, não tem falando muito sobre a rádio do Acre, mostrando pelo menos alguns radialistas. Então, queria deixar como se fosse algo para as pessoas estudarem no futuro, os estudantes de jornalismo aqui do estado. Então eu queria deixar esse documentário também para mostrar um pouco da história do Acre, mostrar do mais antigo para o mais recente. Então meio que casou a minha paixão, porque eu queria mostrar os bastidores das rádios, queria mostrar os rostos e minha paixão por rádio. Então esse documentário nasceu assim. Da hora. Eu lembro que quando eu já morei em zona rural, eu morei numa colônia por um ano com minha mãe. Eu acho que foi, não vou lembrar o ano, mas acho que em 2010 para 2011, faz muito tempo. Eu era adolescente, né? Então eu tô com 28. Não, então foi muito antes de 2010. Acho que foi em 2008, por ali. Eu morava na zona rural. E a gente ouvia muito esse programa, né? Da área difusora, que é da correspondência, que era o meio de a gente se comunicar, porque nessa época lá não tinha energia elétrica, então a nossa energia ela era por lamparina, né? O pessoal sempre mandava recado, tô indo por aí, final de semana, vai me buscar não sei aonde. Era muito legal. E era o nosso meio de comunicação, rádio. Para ouvir jogo era rádio, para saber das notícias do dia era rádio, para saber de tudo era rádio. A importância do rádio, ela transcende, eu acho, né, de tudo isso. Inclusive, já tive até algumas discussões com amigos meus sobre essa questão do rádio, porque muita gente fala isso, né, que o rádio morreu, a TV aberta também fala que a TV morreu. Inclusive, ontem meu amigo estava aqui, a gente estava conversando, e aí chegou no momento da conversa que a gente foi falar de TV aberta. E aí eu perguntei pra ele, tu assiste TV aberta ainda? Aí, porque eu não assisto mais, né, já faz um bom tempo. Aí ele falou, assisto Ratinho, assisto jornal. Aí eu achei muito engraçado ele ter falado que assistia Ratinho, né? Porque é algo muito dos meus avós, assim, minha avó assistia Ratinho, meu tio assistia Ratinho, eu assistia Ratinho nessa época, quando eu era criança, né? E pra você ver, o Ratinho existe até hoje, em 2024 o Ratinho tá aí, se você ligar no SBT. Então, você vai ver um teste do DNA do pai e ele não é o pai. Então, são certas coisas que ainda perduram. A Praça é Nossa, por exemplo, né, que é um patrimônio da comédia brasileira, da TV brasileira, tá aí há quantos anos, gente? Tipo, sei lá, muito tempo. Então, certas coisas não morrem. Eu acho que o rádio, ele, além disso, né, ele é muito importante também para não deixar morrer certas coisas. Eu acho que essa coisa também da gente entender sobre o ouvir, por exemplo. Porque, por exemplo, o podcast, né, o produto podcast, seja ele em áudio ou em vídeo, ele é algo que você, querendo ou não, determina um tempo, um período, né? Esse podcast, por exemplo, está sendo gravado em outubro e está indo ao ar em novembro. Tem uma diferença de um mês aí. Daqui para lá, tem muita coisa que aconteceu, o público não vai entender, não entende, e algumas coisas vai ficar fixo para o público porque são coisas inalteráveis. O rádio te entrega instantaneamente. Na hora. No momento que está acontecendo, né, as coisas. Eu acho muito legal isso. Então, a música que tá acontecendo pode até ser uma música antiga, sei lá, pode ser até uma música do Cartola, bem antiga. Eu citei Cartola porque eu sou fã, mas podia ser qualquer Gosto muito, cantor. Também sou muito fã de Cartola. Exato, mas quem está reproduzindo isso é alguém de 2024, no momento atual, resolveu colocar a Cartola para tocar. Então isso também é muito legal, né, nessa questão do rádio. Eu gosto da rádio, principalmente desde criança, porque ela vai moldando a nossa personalidade. A rádio passa vários tipos de música, vários gêneros. É sertanejo, é pop, é rock, é o chorinho do Cartola. Então, assim, você sabe, se você for um ouvinte fiel, claro que tem emissoras que é jornalismo 24 horas, que é muito importante, porque o mundo tá acontecendo guerra, tá acontecendo alguma coisa ali na esquina do seu bairro.
é muito importante você estar informado. Mas, por exemplo, o meu amor nasceu pela música da rádio. E a rádio moldou, me apresentou várias bandas de rock, vários cantores de pop, vários cantores de MPB. E, assim, a gente agora tem o imediatismo, como você citou. A gente tem vários streams de Spotify, o YouTube. Tá muito acessível, é muito fácil, é muito legal. Mas o sentimento de você escutar a sua música, ou você escutar aquela música pela primeira vez e você gostar na rádio, é indescritível. Que, infelizmente, muitos jovens... Eu bato nessa tecla. A maioria dos jovens não vão sentir como a gente sentiu na infância. E a rádio é muito mágico. Além das músicas, levar uma informação, A rádio também, para muitas pessoas que eu já escutei, é como se fosse um amigo. Tem muita gente que é solitária aí no mundo. E a rádio é como se você tivesse um amigo ali distante, tá tocando, tá falando, você tá escutando, mas você tá arrumando a casa, você tá trabalhando, você tá na frente de casa tomando um cafezinho na varanda, ou você acabou de acordar e vai ter que ir trabalhar, e você deixa a rádio ali e vai te distraindo a mente. Você vai seguindo a sua vida tranquilo, você vai sabendo, aconteceu isso lá na Itália, aconteceu alguma coisa com o Papa, ou o presidente, aconteceu, você vai só estar sabendo, e é como se fosse um amigo seu te informando, você está conversando, ou tal hora, 8 horas começa aquele programa favorito da rádio, vem aquele locutor super animado, e você pode mandar mensagem para ele, interagir, ele vai te responder. Então é como se fosse seu amigo, entendeu? A rádio. Então é isso que basicamente para mim é uma paixão bem antiga, de que eu espero que não morra, sabe? Muita gente diz que a rádio vai morrer, mas eu acho que não. Enquanto, existem pessoas assim como eu, como você, Jonathan, ou como os ouvintes, que realmente estão todos os dias lá, eu acredito que não vai morrer. É muito apaixonante. Não, exato, e assim, e falam isso também do podcast de áudio, né? O pessoal fala, hoje o que rola é videocast e tal. Eu falei, cara, o podcast ele não começou ontem, não. Talvez você conheceu ontem, mas o podcast existe há tanto tempo e ele não morreu. Se você entrar no Spotify, você vai ver a quantidade e principalmente hoje em dia, que ficou muito mais fácil de criar um podcast, né? Antigamente, quando eu criei o meu em 2018, tinha que criar uma RSS lá, algo que eu nem sabia fazer, o meu amigo que fez pra mim, e era muito difícil. Assim, a gente tá falando de 2018, tá? A gente não tá falando de 1980, não, a gente tá falando de 2018. Tinha gente que perguntava o que era, eu tinha que ensinar, eu tinha que falar, clica aqui, vai aqui, não vai ter vírus, tinha que baixar antigamente, né? Hoje em dia você entra no Spotify, você entra no YouTube, que o meu podcast também vai pro YouTube em formato de áudio. Hoje em dia todo mundo consegue ouvir de qualquer forma. Essa ideia do vai morrer, eu acho que está muito associado a isso que a gente está falando, né? Ao imediatismo, né? A gente está toda hora esperando uma coisa nova acontecer. Então a TV aberta, por exemplo, a rádio, são coisas que elas não vão se modernizar no sentido de não vão te entregar algo que você já não tenha visto, né? Exatamente. Então, por exemplo, o talk show que vai surgir amanhã é sempre uma referência de um talk show que já existiu. E os formatos eles se retroalimentam, digamos assim. Mas a TV aberta e o rádio, que é o assunto principal que a gente está falando aqui, eles vão sempre te trazer uma novidade que vai fazer com que você entenda que o produto ele é importante. Então, por exemplo, quando você entra no seu carro, tem lá o rádio, né, para você colocar. Então, sei lá, você não tem música no momento, você não tem internet, mas sua rádio vai funcionar. Você entra num barzinho, por exemplo, rádio, você vai viajar. Você chegou numa cidade nova, como é que você vai se atualizar das coisas que estão acontecendo na cidade? Né? Se vai chover ou não, é a rádio que está tocando. E aí você falou da sua infância do rádio, eu lembro de uma cena muito marcante para mim, é minha mãe arrumando a casa vendo o programa da Eliane Cianzik, que cara, para mim é muito marcante isso. E a minha mãe tinha a Eliane Cianzik como amiga dela, né? Que tinha até o bordão, fala pequena, mano, isso é muito marcante, muito marcante. E ela ficou anos na rádio aqui, nossa, ela tem história pra caramba também. Eu lembro da Eliane Cianzik. E eu lembro de ficar imaginando a Eliane Cianzik como uma mulherzona, tipo, assim, de uns 2 metros e pouco. Por isso que você falou, né? Pela voz, pela qualidade da voz, enfim, tudo mais. E eu lembro de, cara, quando eu era criança e eu estudava de manhã, eu era acordado pela rádio, né? A gente ouvia muito rádio, era algo muito constante dentro de casa. E essa coisa da música também. Eu lembro que quando lançou a música Fantasias do Leonardo, que eu até coloquei isso no meu livro, que estava passando a novela Senhora do Destino, né? Que era a grande novela do momento. Isso é 2013,
2003, eu acho. 2003. 2004, por aí. E aí, cara, tocava essa música no rádio incansavelmente, cara. Tocava toda hora, toda hora. E aí eu lembro que quando eu acordava, essa música tava tocando, ou ia tocar, ou, enfim, em algum momento, eu ficava esperando o momento que a música ia tocar. Então, essa música, ela meio que marcava o momento que eu tinha que acordar para ir pra aula. Então, pra você ver, coisas que só a rádio vão te entregar, né? Esses pormenores, digamos assim. Da minha lembrança, assim, de infância, é na escola, assim, né, você que tá escutando, vai escutar futuramente, atualmente você tem, como eu digo, tem o Spotify, você tem essas músicas baixadas, mas lá nos anos 2000, 2010, você tinha que baixar a música e era muito difícil pra baixar a música. Então, o local mais rápido de você escutar a música era a rádio. E tinha muito programa de músicas na tarde. Só que eu queria dividir com os meus amigos. Eu queria falar, cara, tá passando essa música agora na rádio. Então, o que eu combinava com os meus amigos? Cada um pegava o seu celular, que não era smartphone, era o celular de teclado. E a única coisa de comunicação que você tinha era a rádio. Então, eu falava assim, gente, na 94 tá passando tal música. Todo mundo sintoniza aí, vamos todo mundo pegar seu fone. E aí eu reuni os meus 3 amigos. A gente, cada um no seu celular, escutava a mesma música durante o intervalo da escola. E eu achava tudo, porque, tipo, cara, a gente tá escutando a mesma música. Vocês estão escutando essa música? Nossa, vamos lá. E eu me achava muito, eu achava horrores que a gente tava curtindo a mesma estação de rádio. Ou às vezes também, quando eu queria conversar com um carinha que eu gostava, por SMS, falava assim, ei, tá passando tal programa de música na rádio, vamos escutar junto e tal. Eu me amarrava. Isso com 12 anos, 11 anos. E além disso, a minha lembrança mais antiga é de meu avô. Ele já faleceu. Ele morava em Chapuri. E a gente ia pro Chapuri no tal época do ano. E, tipo, 5 horas da manhã, sagrado, ele ligava a rádio, fazia o café dele e ia pra varanda. E ele acordava todo mundo, porque a casa era pequena. E a rádio tava lá, acho que tava cantando Nelson Gonçalves naquela mesa. E eu lembro de acordar escutando essa música e sentindo o cheiro do café e do cigarro dele. Então era uma paz, era muito legal acompanhar o meu avô assim com a rádio. E inclusive quando ele veio pra cá antes de falecer, ele trouxe a rádio, o radinho dele, e eu tenho guardado até hoje, né? Ele se foi em 2019, mas a gente deixou a rádio dele aqui como lembrança de como ele era apaixonado pela rádio, por exemplo. Então, inclusive, tá ali na sala da minha casa. Ele se foi, mas a minha lembrança com ele da rádio continua, a rádio que ele acompanhava. Então, pra mim, a rádio é muito importante. Da hora. E Rafa, e escrever? Como é que surgiu esse seu interesse por gostar de escrever? Como eu digo, eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu observo bastante tudo ao meu redor. E eu tenho mania de escrever versos aleatórios na escola. Eu sempre levo um caderninho comigo. Se você me parar no meio da rua, eu tenho um caderninho de poesias. E aí, na adolescente, eu publiquei um livro em 2022, mas é um livro de poesias. Eu e outro autor, né? A gente publicou um livro em conjunto, mas todas as poesias que estão lá são da minha adolescência, por exemplo. E a maioria eu sempre gostei, quando eu tô muito triste, com raiva, ou quando eu gostava de alguém, eu queria muito, eu não sabia como expressar isso, então eu escrevia. Já escrevia. Além, quando eu queria expressar para alguém que eu gostava dessa pessoa, eu escrevi uma carta e eu entregava para essa pessoa. Já entreguei para amigos, já entreguei para minha mãe, para o meu pai, para irmão, já entreguei para pessoas que eu gostava no ensino médio. E sempre escrevi poesias baseado nisso. E aí eu apresentava para esse meu amigo, que é o outro autor, falava, cara, eu vou escrever aqui um rascunho aqui, eu só quero tirar isso da minha cabeça e transformar isso em alguma coisa. Eu não sei cantar, não sei tocar, mas eu sei escrever. Então eu comecei a preencher um caderninho de poesias e ele falava assim, Rafa, essa poesia tá muito boa, tu devia publicar, posta no Instagram, faz um blog, escreve, publica. Aí eu falei, não vou deixar ninguém saber que eu escrevo isso aqui, não quero que ninguém ache que eu sou doida. Porque às vezes, não sei como você escreve, mas às vezes a gente fala sobre tristeza, sobre coisas que tá passando na nossa cabeça, a gente só quer, passar por algum papel pra acalmar, saber que aquele não é algo muito grande. E eu mostrava pra ele porque ele também escrevia poesias e ele também compartilhava comigo. E aí foi quando, em 2021, 20, surgiu da gente
publicar isso num edital, em associação com a AJAL, né? Academia Juvenil de Acreana de Letras, aqui do Acre. Eu acho que eu falei errado, mas eu sei que a sigla é AJAL. Sim. E aí ele me convidou para falar assim, Rafa, eu vou publicar um livro, mas eu preciso de outra autora para ajudar nesse rolê. Você aceita? E eu disse, não aceito, porque ninguém vai saber o que eu escrevo. Eu não quero que as pessoas achem que eu sou doida, ou sei lá, não vão gostar dos meus textos. E ele realmente me convenceu. E aí eu selecionei algumas poesias. Nem todas as poesias que eu escrevi na minha adolescência estão nesse livro. Eu só selecionei as mais felizes, as mais que eu achei que seriam inspiradora para os jovens, porque eu não queria que eles vissem meu lado triste, mas eu sempre escrevo muito sobre quando eu estou muito triste, quando eu estou com muito raiva, ou quando acontece algo que marcou e eu preciso expressar de algum jeito. Então, minhas poesias, a maioria não tem rima. É uma coisa que eu explico no livro, é que eu não gosto de rimar, de falar muito bonitinho, muito certinho. Não é comigo. Eu gosto de, tipo assim, cara, tô sentindo aqui, eu tô gostando daquele cara, como é que eu vou falar isso? Eu falo, tal dia aconteceu isso e aquilo, e eu me descobri que eu era apaixonada por ele. E eu, nas minhas poesias, eu tento rimar, mas nem tanto. Eu deixo essa liberdade poética de que quando a gente faz poesia, a gente é livre para escrever o que quiser. E aí eu, desde adolescente, desde os meus 15, 14 anos, eu escrevo, assim. Mas a maioria das poesias que estão no meu livro, por exemplo, são quando eu tinha 16, 17 já, até os 20. Da hora. O livro que eu publiquei, ele se chama Amores Cômicos e Vidas Reais. É um livro de crônicas, né? Eu escrevo crônicas. E ele é um livro que eu me exponho muito. É um livro dos meus 28 anos de vida. Peguei tudo que eu vivi nesses 28 anos e tudo assim, relacionado à vida amorosa, né? Que eu acho que é um lugar que eu consegui falar de muitas coisas usando ele como um amuleto, sabe? Tem muitos textos dentro desse livro que eles não são necessariamente sobre uma pessoa, sobre uma mulher, por exemplo. Mas eu uso como referência para poder falar de um outro bagulho, entendeu? De um outro assunto. Você cria personagens nas suas crônicas? Não, né? É tudo primeira pessoa. E eu tenho uma referência muito grande dentro para escrever, que é o Rubem Alves, né? Eu sou apaixonado por aquele homem. E a gente é meio que parecido também no sentido de que ele era pastor, eu era crente, né? Saí da igreja, ele saiu da igreja também, meio que se rebelou contra a igreja, eu também meio que se rebelei contra. E aí quando eu conheci ele, vi que a gente tinha essas características, né? E ao mesmo tempo que ele se rebelou contra a igreja, ele ainda continuava acreditando em Deus. Só que em um Deus diferente da religião. E eu também continuo acreditando em Deus, mas Deus diferente da religião. E aí eu tive que parar de ler Rubem Alves para não ficar muito copiador dele, né? Que eu tinha que escrever, eu tinha que ser o Jonathan. E aí escrevi. E eu tinha essa dificuldade também, cara. Isso que você falou agora de escrever quando tá triste. Eu tinha essa dificuldade também de escrever quando eu tava feliz. Eu não conseguia escrever. Quando eu tava alegre, por exemplo. Quando tava tudo bem na minha vida, eu não conseguia escrever. E quando conseguia, não era algo que eu gostava tanto. Mas hoje, eu acho que depois do processo do livro, né, que eu meio que dei um desafogo, porque para quem nunca escreveu, você pode confirmar isso, né? Um processo de escrever um livro é muito desgastante emocionalmente, né? A gente, sei lá, coisa de energia mesmo. A gente está colocando muita coisa para fora. E às vezes, não sei se você sente, mas às vezes você lê o que você escreveu e acha que não tá tão bom o suficiente para mostrar pra galera, não é? Eu tive, cara, assim, eu fui meu próprio revisor, né? Porque eu escrevi o livro de forma autopublicável. Então, nesse processo eu tive que deixar muita coisa que eu não gostava. Assim, eu li o livro depois de publicado, tem texto lá que eu falei, caramba, que texto ruim. Mas tá lá, né? Tá lá. Quem leu não reclamou ainda, quem leu achou bom e tal. E mesmo se reclamar, é compreensível. Mas assim, lá tem muitas vulnerabilidades minhas lá que eu falo. Eu exponho meu medo do futuro, exponho traumas também. O último texto do meu livro, ele é traumas, que ele fala de 3 traumas meus, né, que é em relação a Deus, em relação ao meu pai, em relação às namoradas que eu já tive. Então, assim, é meio que se desvendar, né, é um processo e é um ato corajoso, viu, inclusive, principalmente para quem escreve poesia, que é algo que eu admiro muito quem escreve, mas eu não sou tão bom assim. Já escrevi algumas poesias no ensino médio, mas que eu não domino muito bem. Mas principalmente para quem escreve poesia, que tem esse lance da rima, mas não só da rima, mas dos versos, né? Fernando Pessoa, inclusive, tem um poema que ele é todo não rimado, né?
também. E dentro da poesia ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre o porquê que não tá rimando. E que eu acho muito legal essa coisa dos versos, né? Do poder que tem isso, tipo, de você contar em um verso algo que vai muito além daquilo ali. Quanto que para mim, como cronista, não dá, que eu preciso. E eu sou uma pessoa muito prolixa. Eu acho que você está percebendo agora no momento que eu estou falando. Para contar algo muito simples, eu tenho que dar um rodo, tenho que rodear, tenho que fazer muita coisa. Eu percebi, e isso é muito legal. Eu não me importo, eu gosto muito quando as pessoas falam muito dos detalhes da sua vida. Eu não gosto quando a pessoa é muito direta, fala sim ou não. Cara, fala, pode explanar, pode falar o que dê detalhes. E aí agora vou pegar um pouco de entrevistador aqui. Quando você escreve, você disse que não escreve personagens, mas quando você escreve, você tá escrevendo imaginando uma pessoa ou só um sentimento, por exemplo? É muito sentimento. Eu acho que é por isso que é muito desgastante emocionalmente, né? Porque, por exemplo, no livro que eu escrevi, eu falo de muita gente lá, que são minhas ex, né? Eu não falo o nome delas, obviamente, eu não sou maluco, mas eu falo das situações que eu vivi com elas. Então, se elas leem, elas vão se identificar. Olha, eles estão falando de mim. Então, eu tenho que lembrar de coisas. Então, eu tenho que lembrar desses momentos que eu vivi com ela, enfim. Mas não é um texto jornalístico, né? Eu não tô descrevendo um acontecimento. Eu tô contando em crônicas o que aconteceu. Eu tô narrando na minha pessoa. Então, tem alguns textos lá que eu falo sobre traição, por exemplo. Eu falo das vezes que eu fui traído. Só que, se você for parar bem para ver esse texto, eu não estou falando da minha traição. Eu estou usando ela como exemplo para dizer da minha insegurança, como pessoa, como homem e tudo mais. E eu percebi isso lendo outros cronistas, que é uma parada muito, muito observadora, né? Isso que você falou. Embora seja em primeira pessoa, eu estou falando de mim. Sim, eu tô falando de mim, de uma história que eu vivi e tal. Mas eu tô falando de mim por algo que eu vi. Então é uma observação, sei lá. Para eu contar sobre relacionamento de pai e mãe, eu tenho que saber como é que os outros pais e as outras mães. Então, pelo menos eu tenho que ter vivido isso também. Não sei se ficou claro o que eu queria dizer. Não, sim, deu para entender. E aí é outra pergunta. Eu também, quando eu escrevo, às vezes é muito de observar uma relação uma da outra. Claro que a maioria dos meus textos é um sentimento pessoal, mas agora eu te pergunto, tem algum texto que você te marcou muito em escrever ele? Tipo assim, é o que te marcou de escrever que não pode chegar a ser o seu favorito ou o seu que você mais não gostou, mas tem algum texto que te marcou? Tem. O que eu te falei agora, o último do livro, que é Traumas. E eu pensei várias vezes em deixar ele no livro ou não, porque eu falo diretamente com meu pai lá, né? Eu não tenho uma relação muito boa com meu pai, minha relação com meu pai é muito conturbada, já contei isso em vários podcasts aqui, não é segredo para ninguém, inclusive quem me conhece sabe. E lá nesse texto, se ele chegar a ler o livro, né, ele vai ver, eu falo diretamente para ele, eu faço alguns questionamentos, né? Por que você nunca foi numa festa das crianças da minha escola, já que você morava tão perto? Por que me negar tanto? Por que não me reconhecer como pai? Por que não ser um pai presente? Enfim, é um texto muito carregado. Inclusive, até no final dele eu falo pra galera que embora o texto pareça ser muito pesado, mas eu estou escrevendo sobre mim, mas é para você. Então, se você tem algum trauma com o seu pai ou com qualquer pessoa que seja, guardar não é a melhor opção. Deixar ele existir não é a melhor opção. Então, mesmo que você não queira contar isso para um psicólogo em terapia, mas abafe com seu melhor amigo, com a sua mãe ou com alguém da sua confiança, ou coloque isso em papel, que para mim também, assim como você, é um grande refúgio, é uma grande forma de dizer. Algo que você falou também sobre a relação de mostrar para as outras pessoas, né, de expor para as outras pessoas. Eu tenho duas linhas de pensamento. Eu escrevo textos só para mim, que fica só no meu celular, no meu bloco de notas do meu celular. Mas quando eu sei que esse texto ele não é só para mim, quando nele eu coloco elementos que eu sei que outras pessoas também estão vivendo. Então é uma forma meio que humana, né, de dizer assim, caramba, eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou o último cara que está passando por isso, então eu acho que deveria compartilhar com outras pessoas. E eu criei até um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, onde só eu falo lá, para quem quer ler meus textos, né, então eu coloquei lá, o pessoal entrou, então toda segunda-feira, que é um hábito meu também, né, de escrever toda segunda-feira, para exercitar mesmo, eu coloco esse texto lá. Então, esse texto, Traumas, ele foi um texto muito difícil de escrever e de ler também. O livro, para mim, termina antes desse texto, que eu não tenho coragem mais de ler ele, sabe? Eu deixo ele guardadinho lá. Legal.
E aí agora eu vou responder essa mesma pergunta para você tentar também entender. O meu texto, um texto que me marcou, eu escrevi em 2017, 2016. Eu lembro que eu estava saindo do ensino médio e eu gostava de um carinha. E esse carinha me marcou muito. Inclusive, esse carinha, eu escrevi uma carta pra ele, porque eu faço isso com todo mundo. Se eu briguei com a minha mãe, se eu briguei com meu pai, se eu briguei com a minha irmã, aí se eu tô errada, eu escrevo uma cartinha de desculpa. Eu não vou lá e peço desculpa. Eu vou lá e escrevo uma cartinha pedindo desculpa. E aí eu escrevi essa cartinha pra esse cara, não deu muito certo e tal. Aí eu fiquei, tipo, cara, o que eu vou fazer? Não deu certo, mas eu ainda gosto dele. O que eu vou fazer? Só que eu criei e não escrevi um poema pra ele. Eu peguei e transformei isso como se eu fosse um escritor, homem, já tipo uns 40 e poucos anos, que já teve muitos amores, e esse escritor tá bebendo um vinho, é de madrugada, e ele já não sabe mais o que fazer para tirar aquela mulher da cabeça. Ela precisa sair. Então eu criei esse poema, o nome do poema é Escritor Solitário, e aí nesse poema, eu comecei falando um texto, falando assim, eu preciso tirar essa pessoa da minha cabeça, e como se ele fosse um escritor de madrugada, bebendo. E aí, no meio do meu poema, eu faço como se ele estivesse escrevendo um poema para essa pessoa. Então, foi esse poema que me marcou muito, Escritor Solitário, que é como se eu fosse um senhor já que teve muitos amores e que se inspirou num poema de outro autor, que é o Pablo Neruda, que é um poeta brabo que fala muito sobre amor, ele é muito romântico. E aí, todo esse rolê de escrever foi de uma frase de que ele, abre aspas, fala: posso escrever os poemas mais tristes esta noite. E eu falei, cara, realmente, toda noite. Eu escrevo muito à noite, quando eu tô muito sozinha, antes de dormir. E aí eu falei, cara, eu só consigo escrever coisas tristes sobre ele, e eu tenho que tirar isso, eu tenho que tirar essa pessoa da minha cabeça. E aí foi quando nasceu o Escritor Solitário, que aí eu transformei em uma crônica na faculdade, que meu professor de língua portuguesa falou assim, me entregue crônicas. E eu falei, cara, o que eu vou escrever? Aí eu transformei o Escritor Solitário numa crônica, e ele gostou muito. E aí o Escritor Solitário é o meu poema, assim, é meu poema favorito, assim, de que eu gostei de escrever. Esqueci o carinha depois de anos, mas o sentimento de que naquela época tá lá no livro, e é um dos poemas que eu escrevi de amor, entre aspas, que tá no livro. A maioria dos poemas que estão não são de amor, eu não gosto de explanar essa parte amorosa minha para as pessoas. Claro que futuramente possa ser que eu fale, mas esse é o único poema de amor, por exemplo, que está no livro, que me marcou bastante. Entendi. Mas você tem dificuldade de escrever sobre isso, sobre amor? Ou é algo que você tem dificuldade de mostrar para as pessoas? Como eu digo, eu sou tímida, mas acho que quando eu gosto de uma pessoa, é direto. Eu não gosto, eu não sou de muitos amores, eu não me apaixono fácil. Não é fácil eu gostar de alguém, não é fácil. Mas quando eu gosto muito dessa pessoa, eu tento demonstrar de algum jeito. Às vezes eu não consigo falar cara a cara, então eu escrevo. Já escrevi e eu só escrevi justamente para 2 pessoas na minha vida. Me apaixonei 2 vezes na minha vida. E não é fácil para mim falar que eu gosto da pessoa. Pra eu falar que eu gosto da pessoa, é como se eu estivesse me torturando, alguém, tipo assim, me falando, você vai falar. Então, quando eu escrevo sobre amor, eu não quero que qualquer pessoa veja. Entendi. Às vezes não é que eu não quero que as pessoas saibam, não é que a pessoa saiba que eu estou apaixonada, mas é que gostar de uma pessoa, gostar ou amar, claro que gostar e amar pode ter um elo, mas tem uma diferença. Quando eu amo uma pessoa, eu demonstro de todas as maneiras. Então, é muito raro eu amar uma pessoa e demonstrar. Tenho amigos, gosto, mas de amar é muito raro. Então, eu não deixo qualquer pessoa saber que eu tenho esse amor, entendeu? Então, pra eu falar sobre amor, é muito difícil. Não é qualquer pessoa que vai saber desse rolê, não. Entendi. Cara, é isso. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o meu convite, mesmo a gente tendo que marcar, né, aí algumas vezes. Mas eu fiquei muito feliz por você ter aceitado e fico muito feliz também em trazer uma pessoa tão importante, eu acho, para nossa comunicação contemporânea, né, que eu acho que é importante. Eu tava
um dia desse numa roda de conversa, onde as pessoas estavam falando que essa coisa da comunicação, né, principalmente aqui no Acre, é uma coisa que tá ficando muito para trás. Eu acho que quem tava já tá e vai continuar. Então é sempre bom ver novos jornalistas aparecendo para dar uma nova roupagem, para dar uma nova cara. Eu acho até esperança, né, para quem é mais novo e para quem tem vontade. Então, toda vez que eu escuto alguém falar assim, eu queria criar um podcast, assim, não gente daqui do Acre, né, mas gente de qualquer lugar. E eu falo, cara, por que você não cria? Ah, não, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro. Eu falei, cara, a internet, ela tem muitos pontos negativos, muitos. Mas uma coisa que ela tem de muito positivo é você ser você. Você poder criar o que você quiser. Você não precisa de uma emissora de TV, você não precisa de uma emissora de rádio. Você hoje pode ser a sua emissora. Você pode criar o seu canal. Você pode fazer o que você quiser e pode colocar para fora isso, entendeu? Então eu acho muito legal e admiro muito também quem tem essa coragem, porque quando falam para mim que é um ato de coragem, eu discordo, mas quando eu falo para as pessoas, eu concordo plenamente. Então, assim, quando falam para mim, Jonathan, eu te admiro porque tu é muito corajoso por fazer um podcast e lançar um livro sozinho, sem apoio de ninguém, de nenhuma editora e nem de nenhuma emissora. Para mim não é um ato corajoso, para mim é muito natural. Mas quando eu tô de fora, eu percebo que realmente é um ato muito corajoso, porque não só pela opinião alheia, porque no fim das contas a opinião alheia é o que menos vai importar, né? Se você gostar de fazer a parada, você vai fazer independente. Mas é porque realmente é um trampo difícil. É difícil reter a atenção das pessoas, né? É difícil fazer com que as pessoas parem para te ouvir. Então eu fico muito feliz com cada play que eu recebo no meu conteúdo e por cada livro que eu vendi e vendo, porque é muito difícil. Hoje em dia, você reter a atenção de alguém é muito difícil. Mas tudo isso para dizer que eu te agradeço por você ter colado aqui, e o final do programa sempre é o lugar de fala do convidado. Eu gosto de deixar o convidado à vontade para falar o que quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. Mandar abraço para quem você quiser também, deixar suas redes sociais, e mais uma vez, obrigado. Então tá, vou tentar ser breve, mas você falou que esse ato de coragem de iniciar um projeto, você iniciou seu podcast assim, no modo aleatório, e tá aí vários anos. Eu, por exemplo, pouca gente sabe, quase ninguém sabe, mas agora vai saber através do podcast. Eu tenho, desde 2017, um blog onde eu escrevo textos. E o nome do meu... Eu escrevo textos como se eu estivesse escrevendo uma carta. Uhum. E aí eu coloco, olá, caro leitor inexistente. Porque ninguém sabe desse blog. Então a pessoa é inexistente. Mulher, que é isso? Ninguém lê, não? Você não divulga em nenhum canto? Eu não divulgo. Só tá lá. Tá lá, mas o nome do blog é Versificar a Fotografar. E Entendi. Aí lá eu escrevo textos mensalmente. Na pandemia, quando a gente ficava em casa, eu escrevia praticamente toda semana, porque toda semana estava acontecendo algo muito bizarro, muito doido, e eu já estava de saco cheio de ficar em casa, então eu escrevia muito. Mas nesse blog, nasceu de uma vontade de uma viagem, eu queria falar sobre essa viagem, eu não sabia mais onde explicar. Então, eu escrevi tudo sobre essa viagem e aí tá lá. E aí, tipo, eu atualizo mensalmente. Tá acontecendo uma coisa muito pesada. Eu saí de um lugar, de um trabalho. Cara, eu encerrei um relacionamento. Meu Deus, eu tô doente. Então, eu escrevo um texto sobre isso, sobre esse cotidiano. É como se fosse meu diário, mas é como se eu estivesse escrevendo para uma pessoa que nunca vai ler. E às vezes em quando, assim, quando alguém pergunta, cara, você não publica nada, você não escreve, não mostra nada, eu falo, cara, eu tenho um blog desde 2017 que tá aí até hoje e ninguém sabe. Mas aí, como eu vou falar o que você falou, só começa, você quer escrever? Começa a escrever, publica no seu Instagram. Ou você quer fazer um podcast? Cara, vai em frente. No começo, ninguém vai te escutar, ninguém vai saber, mas você está fazendo o seu rolê, você está se consolidando, você está marcando a sua história. Vai que futuramente uma pessoa, uma criança que está nascendo agora, quer saber mais sobre você no seu futuro. Por exemplo, Jonathan, você está fazendo um ótimo trabalho. Você está entrevistando, conversando com pessoas que são personalidades do Acre, que muitas vezes não tem um local de fala, ou que gostaria muito de falar sobre a sua vida e conversar com você. Então, assim, só começa. Não se preocupa com a opinião alheia. Não sei se você já recebeu, Jonathan, vários comentários negativos. Acho que todo mundo que está na comunicação
sempre vai receber sempre os comentários positivos. É muito legal você receber um elogio, mas também você recebe muitos comentários negativos, só que aquilo ali não é para você desistir. É só mais um motivo para você continuar, porque você está fazendo a diferença, sabe? Você está fazendo a diferença. Como eu me apresentei no começo do podcast, eu sou fotógrafa. Eu sou fotógrafa, sou escritora, sou jornalista, sou radialista, documentarista. Mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. E agora você me pergunta, cara, como é que você faz tanto rolês para comunicação e se declara tímida? Nossa, e eu não sei como te responder. É como você criou seu podcast, você fez o primeiro e você tá seguindo e você transforma uma paixão. Eu não consigo explicar como eu sou tímida pessoalmente, mas se você conhecer meu trabalho, é como se eu falasse com a câmera naturalmente. Só vai acontecer. Às vezes se torna uma paixão. E é isso que eu queria, deixar de recado pra pessoa que está ouvindo. Começa. Você tem uma vontade de fazer um podcast, de escrever, de fotografar, de gravar? Só começa. E vai estudando sobre isso, vai se aprimorando. Só começa. Exato. E aí eu queria agradecer o seu convite mais uma vez. É a primeira vez que eu estou falando sobre a minha história, que alguém realmente se interessou pela minha história. Me sinto honrada de estar participando do seu podcast e que futuramente a galera que estiver escutando saiba que fiz parte do seu podcast, da sua história também. E mais uma vez, muito obrigada, Jonathan, pelo convite. Estou muito, muito feliz. Tamo junto, Rafa. Até a próxima. Show. Até a próxima.